Olá, internautas! Olá, Celso! Estamos aqui para mais um aprendizado. Hoje, o Celso vai falar sobre os caminhos do sagrado através da história. Iniciaremos uma série de vídeos de ensinamentos sobre este assunto específico. Nesta série de ensinos, eu vou fazer o papel de neófito e o Celso de mestre. Eu farei as perguntas sobre este assunto e o Celso irá respondê-las. Então, vamos a mais este grande aprendizado. A gente vai fazer aqui um papel que eu e o Jorge combinamos, né? Ele vai representar alguém que está começando numa iniciação, forma de teatro, respondendo várias perguntas de vocês, e eu vou estar aqui para tentar levar o conhecimento da tradição, né? Esse conhecimento que não pertence a mim, mas que o grande objetivo meu é sempre interpretar de uma forma que fique acessível para todos, né? Que as pessoas consigam compreender esses grandes ensinamentos, né? Realmente eles são grandes pela profundidade, pela elevação e etc. Então, hoje, a gente já vai começar esse modelo. Então, Jorge vai me ajudar com as perguntas e eu vou lançar um conteúdo para vocês darem uma olhadinha e já conhecendo o trabalho que a gente vai fazer. Então, hoje a gente começa falando do nosso caminho sagrado, mas deixando claro que tem um histórico, né? A gente está aqui como aprendizes, todos nós, não importa quem sejamos, que observando, né, percebendo os ensinamentos dos primeiros, né, continua divulgando, continua passando e etc. Então, eu vou começar com um texto, por sinal, um texto da tradição, né? Não é meu, é um texto dos irmãos, né? Os irmãos hermetismo que fizeram esse texto, mas o que eu quero é bater um papo, como isso funciona, né? Como isso não é prática, né? Como a coisa pode realmente se tornar acessível. Então, correto. Esse texto começa dessa forma. As verdades eternas, conhecidas unanimemente e expressadas por sábios de todos os tempos e lugares, plasmaram-se no Ocidente, no pensamento de culturas estreitamente interrelacionadas, que em distintos momentos floresceram em regiões localizadas entre o Oriente Médio e Europa durante esta quarta e última parte do ciclo, o qual se chama de Kali Yuga, ou Idade do Ferro, que sempre se vinculou com o Oeste. Jorge, tem várias perguntas aqui que dá para fazer, né, para as pessoas ir se orientando, né? Sim, mestre, eu vou me colocar como um neófito, um aprendiz ao sagrado. Mestre Celso, o assunto dito sagrado não começou ontem, também não começou no Brasil, né? Vem de povos antigos, quem sabe até de outras raças. Hoje, a nossa raça ariana tem um conhecimento, mas sabemos que o conhecimento da raça ariana veio de outras raças, né? Ao longo da história da humanidade, os grandes mestres guardaram e propagaram o sagrado. Então, eu gostaria de saber de você, mestre Celso, de onde vem o sagrado? E o porquê que existe, né, o sagrado e de onde veio? Você acabou de dizer, né? Da Europa, da antiga Europa e também do antigo Oriente Médio. A primeira dúvida, mestre, que já me surgiu, você lendo esse texto, é o seguinte fato. O conhecimento, ele começou no Oriente Médio ou não? Sim, nessa raça aqui, na raça ariana.
Ele começa no Oriente Médio ou na Europa? Ou Bom, simultaneamente junto? eu acho que é importante, quando a gente fala das verdades eternas, né, dar uma substância importante para essa palavra eterna. Eterna. Esse texto é muito interessante, porque ele começa com 3 palavras, e as 3 são importantes. Verdades eternas conhecidas. Certo. Uma palavra é verdade, outra é eterna, e outro é o verbo conhecer. Quando a gente vai buscar a verdade, a gente busca através dos antigos, dos que vieram antes de nós. E quando a gente fala para as pessoas, então, do termo eterno e etc., a gente quer falar que esses antigos alcançaram o que a gente chama da quinta essência, respondendo que é o sagrado, que é chamado de éter. Então, a verdade, né, quando a gente fala de sagrado, a gente não tem como transmitir ela. Como a gente não tem como transmitir ela e etc., porque é uma coisa que a pessoa tem que conquistar internamente, né? Então existe a visão simbólica do tempo e a visão histórica do tempo. Se a gente for pegar a visão histórica do tempo, a gente pode dizer que a Índia, por exemplo, é um dos berços da nossa civilização. Se encontra no Oriente, nem tanto no Oriente Médio, no próprio... está ali também na região do Oriente Médio, mas a gente pode dizer que o Oriente é aquela parte da Ásia mesmo, né? A gente pode dizer que a China é um povo muito antigo e etc. A gente pode dizer que o Japão também, que não fica no Oriente Médio, é antiquíssimo, são uma ilha. Também a gente pode dizer que a Austrália é muito antiga e etc. Mas a gente, quando diz o termo do Oriente, a gente coloca o conceito de leste, aonde nasce o sol. Então, o símbolo do Oriente seria o símbolo do sol. O símbolo do Ocidente e do Oeste seria o símbolo da Lua. Então, quando se posta o Sol, né, a Lua aparece no céu. Então, existe dentro desse conhecimento, se foi no Oriente Médio ou se foi na Europa, os personagens são importantes para a gente entender de onde eles se plasmaram. Então, por exemplo, se a gente colocar o personagem histórico Abraão, ele se localizava na Mesopotâmia, que é no Oriente Médio. Como Abraão, na realidade, é o pai de 3 grandes religiões, islamismo, judaísmo e cristianismo, né? Então, na realidade, a gente pode dizer que aqueles ensinamentos estão saindo do Oriente Médio e estão se espalhando para o mundo, e etc. Agora, o que a gente tem que deixar bem claro é que, independente da onde houve um ciclo, onde os povos receberam seu conhecimento e criaram um sistema para poder absorvê-los, uma filosofia e etc., essa verdade tem que estar dentro do ser humano. Essa verdade tem que ser buscada dentro das leis da natureza e etc., que é o conceito de quinto elemento, que é o conceito de éter. Então, a gente pode dizer que esse texto, né, esses sábios, eles levavam as pessoas a refletir em algo que era invisível, refletir em algo que não era mundano, que não eram os mesmos elementos que todos compartilham aqui, né? Que é terra, água, ar e fogo, mas buscavam o quinto elemento, que representava o éter ou a vida espiritual, que só se poderia entrar pela porta do coração e por um caminho em busca do
espírito, da evolução espiritual. Correto. Muito bem explicado, ficou muito bem dito, declarado. Mestre Celso, você citou também sobre a quintessência, né? Ou quintessência, acredito que vem de Aristóteles, né? Falando sobre os 4 elementos e mais um quinto elemento, né? Que é o etéreo. É isso mesmo, mestre? Quando os antigos fizeram a separação de Ocidente e Oriente, o Ocidente ficou como símbolo dos 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Ou também com o número 4, que é o número da matéria, que é o símbolo de um quadrado. Já o Oriente representava o número 5, ou o círculo. Então, Aristóteles, que é da tradição grega, né, ele, sabendo que esses ensinamentos vinham do Oriente para o Ocidente, ou do Egito, afinal, nos ensinamentos gregos, né, sempre se cita o Egito, desde Platão, cita-se Egito, cita-se Atlântida, e etc., Aristóteles vai falar da quintessência, sim, mas bem antes disso, vai falar da importância dos 4 elementos em si, né? Correto. Muito bem explicado. Mestre Celso, apareceu outro nome aqui, não muito comum, né, para a maioria das pessoas, que está dizendo aqui, né, você acabou de explicar para a gente, a 4ª e última parte do ciclo, a qual se chamou Kali Yuga. O que seria isso, mestre Celso? Explique para nós. Todo o universo, a partir do éter, é ciclo, né? Só que a diferença dos ciclos em relação ao éter é que são ciclos eternos. É por isso que quem gosta muito da Bíblia, né, que é um livro sagrado, ou vai estar lendo lá em Salomão, né, que nada é novo debaixo do sol, né? Tudo se Quer dizer repete. isso, que a vida é uma recorrência. A vida externa começa, termina e começa de novo, e para quem acredita no éter, numa espiral superior, né? Então, os homens, percebendo o ciclo da eternidade, que é o símbolo do círculo, de novo, do Oriente, porque o Oriente tem a ligação com o círculo, né? Quiseram entender e classificar o tempo de quando o mundo ia passar de sutil para mais denso e de denso para mais sutil. Quer dizer, o mundo ia ir da matéria para o espírito e do espírito para a matéria. Certo. E eles colocaram isso como dia e noite. Então, o momento onde o dia é mais alto são as idades da luz, do espírito, da alma. E o momento onde essa luz decai, podemos comparar isso com o outono e o inverno, é o momento da queda da evolução moral e ética da humanidade, né? Então, como esses seres, quando a gente fala de eterno, a gente também tem que falar de ética, de moral, porque moral e ética também são conceitos que, quando a gente estuda, né, a palavra ética mesmo, significa que a verdade não muda ao longo do tempo. A verdade é sempre a mesma. Daqui 100, daqui 10 mil anos vai ser sempre a mesma. Se eu estou vendo uma pedra hoje, ela vai ser uma pedra amanhã, né? Se eu estou vendo um livro hoje, ele vai ser um livro amanhã. Então, esse conceito de fases evolutivas era praticamente isso. Kali Yuga representa a época da mentira. A época que o homem está mais afastado do divino. A época período, mais da maior escuridão de todas. Né? Seria um período de muito duro, um período de muito sofrimento, né?
Aí aquela história da vingança, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que o homem ser dominado totalmente pelos seus desejos, pelas suas paixões. E essas paixões levariam ele à destruição. Mas que destruição é? A da verdade que está dentro dele. Entendi. Né? Seria um período, né? Um período negro, né? Ciclo de tempo comparado com as 4 idades do universo, que a gente chama, né? Que a Índia tinha isso muito claro, no Oriente, e a Grécia vai aparecer de novo. Quando ela fala das Olimpíadas, ela fala idade de ouro, idade de prata, idade de bronze, idade de ferro. Depois virou as 3 primeiras medalhas, né? Como prêmios, né? Então, na realidade, são os períodos da luz ao longo da evolução espiritual do ser humano. Isso deixa bem claro, quando a gente fala sagrado, a gente está falando espírito. Né? Então, o segredo, ele não está no visível. Correto. O segredo, ele está no invisível. O elemento éter é um elemento invisível. Né? Então, a idade de ferro, para muitas pessoas, não estão sentindo nada e nem existe essa idade de ferro. Agora, para a humanidade que é consciente, que busca o bem, que busca uma evolução espiritual, ela percebe que estamos numa idade de ferro, de sofrimento, de dor, dos valores todos trocados e assim por diante. Também dá para ser calculada, tem um cálculo para isso. Ficou bem esclarecido. Foi um período, né? Acredito que vem da cultura hindu, né? Kali Yuga é um período, né, que aparece nas escrituras hindus. Ficou muito bem explicado, mestre. Nós podemos agora passar para a segunda parte do texto, né? O texto está dividido em 2 partes, então podemos ir já para a segunda parte. Antiquíssimos conhecimentos, patrimônios da tradição unânime, foram revelados aos sábios egípcios, persas e caldeus. É interessante aqui colocar 3 personagens, quando a gente fala antiquíssimos conhecimentos. Então, essa verdade eterna, ela é eterna, mas os conhecimentos foram se perdendo ao longo do tempo. E esses conhecimentos que foram perdidos ao longo do tempo, eles ficam velados. Só que tem uma tradição de seres que guardam esses conhecimentos e tem a missão de revelá-los. São os sábios milenares. Não cortando o mestre, mas eu queria fazer uma pergunta importante. A gente ouve muito se falar em se perdeu o sagrado. Se perdeu ou esconderam, mestre? Boa pergunta. Deixa eu só completar aqui esse conceito, eu respondo isso que você falou. Certo. Então, os egípcios, os persas e os caldeus têm representação na escritura. Se a gente pegar a palavra dos egípcios, você tem Tote, né? Tote é o mesmo Hermes Trimegisto dos gregos, né? Ele é o ser invisível, podemos assim, a luz maior que revela os ensinamentos secretos, os ensinamentos dos grandes escritos da cultura egípcia, né? Das pirâmides, etc. Se a gente pegar a época dos persas, você vai ver Zoroastro, né? Zoroastro representando. E se você for ver a época dos caldeus, por exemplo, você vai ver Daniel na Bíblia. O mesmo Daniel da Cova dos Leões. Então, a gente vai ver que os ensinamentos secretos dos magos, dos caldeus, dos persas, da época de Zoroastro e de Tote, eles sempre tiveram por aí. Mas personagens, históricos ou não, vale o registro que a gente não tem como comprovar, né? Vão revelando esses ensinamentos. Se os conhecimentos eles foram perdidos, ou se eles são escondidos, tem uma parte de cada coisa aqui que a gente pode conversar.
Primeiro, os ensinamentos realmente eles foram velados. Por que velados? Porque não faz sentido para a tradição apresentar ensinamentos muito elevados para um povo que não está preparado para isso, para uma cultura que se não prepara para isso. Esse é o primeiro motivo, guardados, esperando o momento certo, esperando a necessidade, e etc. Né? Perdidos, foram perdidos, sim. Por quê? Porque como a gente, através dos ciclos eternos, né, passamos pela Kali Yuga, que é um período de destruição, continentes já foram afundados, né? Então, quando a humanidade, então, ela passa por esses grandes períodos de cataclisma, destruição, os ensinamentos têm que ser guardados. Então, normalmente, que o homem gravava em pedras, tentava gravar nos metais, né? Mas eles ficam escondidos. E eles são perdidos por quê? Porque o nível moral da humanidade ficou tão baixo que ela não tem como ter mais acesso. Ela precisa entrar numa escola de mistérios, num colégio iniciático, para ver a necessidade da purificação das almas. Aquela alma precisa ser purificada, né? Correto. Para poder ter acesso a esses ensinamentos, podemos dizer assim, de grandeza maior. Então, não adianta você querer passar algo de grande valor para quem não considera grande valor. Por isso que a Bíblia fala, não dê pérolas aos porcos. Né? Porque se uma pessoa está muito na sujeira, isso é uma metáfora, né? Isso é uma alusão, né? Isso é um conhecimento alegórico, né? Se uma pessoa tem um comportamento moral muito sujo, não adianta você falar para ele de misticismo, símbolos, coisas sagradas, geometria sagrada, porque ele não está no ponto para aquilo. Exato. Bom, ficou muito bem esclarecido essa parte também. Agora, se o mestre quiser continuar a leitura, aí eu vou fazendo as perguntas, ok? Você parou aqui, persas e caldeus. Eles se valeram da mitologia e do rito. Esse conceito de mitologia e do rito, eu vou fazer uma pergunta. Né? Por que será que a humanidade, ao longo dos séculos e milênios, coloca a palavra mito como algo falso? Isso é mito. Isso é mentira. Né? Essa é a pergunta que eu vou fazer, depois eu vou continuar. De estudo da harmonia musical, dos astros da matemática e geometria sagrada e de diversos veículos iniciados que permitem acessar os mistérios para recriar a filosofia perene, desenhando e construindo um corpus de ideias que foi o germe do pensamento metafísico do Ocidente, conhecido com o nome de tradição hermética, ramo ocidental da tradição primordial. Correto. Mestre Celso, o que seria rito? Né? Você explicou sobre a mitologia e o rito. O que seria um rito? Olha, sobre a mitologia eu não expliquei. Ok, desculpa. O ser humano, ele tem, então, uma parte visível e uma parte invisível. A parte visível a gente chama carne, osso, físico, matéria, tudo aquilo que é concreto. Né? Por exemplo, esse computador é algo concreto. Né? Essas letras são algo concreto. Tudo que é concreto, a gente chama de um plano físico, palpável. Tudo que é abstrato, a gente compara com o ar. O ar é invisível, mas a função de respirar é a primeira que nos faz conhecer o elemento éter.
que é invisível também. Seria um elemento mais rarefeito ainda do que o ar. Então, os homens, eles se perderam no caminho. Por quê? Porque eles começaram, eles próprios, a definir o que era certo e o que era errado. Então, mito é mentira. Por quê? Porque eu não enxergo, porque eu não entendo, porque é uma linguagem simbólica, porque é coisa de filósofo. Se eu não entendo isso, né, é melhor falar que não serve para nada. Então, normalmente, tudo que o homem não entende, tudo que ele não compreende, que vem de uma dimensão superior, para ele usa duas palavras ótimas: ficção, mito, né? Ele também pode usar a palavra fantasia, está inventando e etc. E é um adágio iniciático, né? Quando você tem uma coisa invisível, uma coisa visível, você tem que achar um meio plástico de unir uma coisa com outra. Então, a mitologia servia com esse interesse. Como tinha que despertar no coração duro dos homens, no coração fechado dos homens, uma verdade interior, as histórias, os contos, serviam para isso, para levar ele através de uma elevação espiritual, porque as palavras atravessam o éter, o som tem uma ligação direta com o éter, e o sentimento apropriado, ele fizesse essa reconexão com o mundo invisível através da sua alma, através do seu sentimento maior. Aí a função sagrada da mitologia, né? E aí a mitologia, por ter essa função sagrada, ela sempre vai ser usada para despertar as almas, né, sobre o espírito divino e humano. Já o rito é como o homem, na realidade, faz parte da natureza. Os ciclos da natureza estão dentro do homem e não fora do homem. Se sabe que o homem também é um templo. E nos templos externos, a gente também faz ritos. O rito é para não esquecer, de certa forma, que nós evoluímos com o ritmo, né? Ou com a música, ou com o som, pela repetição. O nosso aperfeiçoamento de tudo o que existe é pela repetição. Então, o rito invoca essas energias espirituais, anímicas, e com o processo de repetição, junto com a mitologia, faz que aquilo vai penetrando, vai entrando na alma, né, desses seres que estão buscando o mistério, buscando a iniciação maior, né? Já estão começando a perceber e falar assim, nossa, estou sentindo coisas diferentes, eu estou vivendo coisas diferentes. Então, eu preciso, a partir de agora, a materialização disso. Isso precisa ficar sólido. Quem fazia o ensinamento se tornar sólido, grosso, espesso, concreto, era o rito. Quem despertava para o ensinamento era a mitologia. Correto. Acredito que não tem como um mestre passar um ensinamento profundo sem usar a mitologia. Eu não sei como. Como que um mestre iria ensinar sem usar a mitologia? Ficaria difícil. Rito eu posso falar com profundidade, porque eu sou maçom. A maçonaria é uma ordem simbólica e ritualística. Como tem muitos ensinamentos, se você não usar o rito, não tem como você gravar, né? O rito lembra ritmo. Você cria um ritmo, né? Porque são muitos ensinamentos dentro da loja maçônica que a gente passa. E não tem como você gravar tudo. Então, você mantendo a ritualística é uma forma de você
gravar aquele aprendizado. É isso, mestre? Estou correto? É a repetição que você acabou de falar. Exatamente. A gente na realidade, a gente acredita, né? E acredita piamente que nós devemos ser duros, né? Como uma pedra. Só que uma pedra lapidada, né? Então, a solidez de um ensinamento, ele tem que ser tão concreto quanto o mundo físico. Exato. Tem que ser duro. Por que duro? Porque quando você estiver numa era difícil, numa era que você não consegue mais evoluir, aquilo já estava gravado em você. Aquilo não tinha mais como te tirar, estava gravado na pedra. A pedra não é nada mais do que o aprendiz, né? Exato. A pedra bruta, né? É, exatamente, porque você era bruto e você pegou essa brutalidade para eliminar os seus vícios, para eliminar os seus defeitos. Correto. Ficou muito bem esclarecido. Aqui está dizendo também, mestre, sobre a harmonia musical dos astros. Fale um pouco para a gente sobre isso. Esse assunto já é mais difícil para quem está começando, né? Mas, quando a gente fala de música, não dá para explicar se eu não falar primeiro sobre matemática, sobre números. Por quê? Porque os antigos, eles já tinham chegado numa ciência muito elevada. Então, os números para os antigos era aonde a gente percebia qualquer tipo de ritmo. Mas os números antigos, quando eles representavam, né, os ritmos do universo, número 1, número 2, número 3, tudo que acontecia estava por trás do número, isso tinha que ser transmitido de uma forma elegante, de uma forma que tocasse as pessoas. Então, quando a gente fala de música, a gente quer dizer de algo orquestrado, né? Algo com uma sinfonia. Porque o número é uma coisa muito fria, ele é uma coisa concreta. Agora, a arte abre os caminhos para a alma. Então, a música demonstrava a importância, através das suas escalas, através das suas notas, que todos os ensinamentos que viam numerados, e que toda a matéria que existia no universo, e etc., eram orquestradas. Cada uma tinha o seu ritmo, mas andava junto numa harmonia. Que essas esferas celestiais, também chamadas de astros, na realidade eram nossos guias para a gente ir para o céu. E cada número também aparecia dentro de uma geometria. Então, não dá para fazer essa separação de música, astros, matemática e geometria. Né? Só que isso é tão complexo que foram criando os graus para eles serem desenvolvidos. Então, por exemplo, a primeira coisa que existia era o respeito pelo som. Né? Então, se você não tem o respeito pelo som, você também não tem respeito pelo éter. Então, o teu padrão de música, ou teu padrão de harmonia, ou teu padrão de sinfonia, ou teu de orquestrado, estava todo em dissonância para os aprendimentos sagrados. Né? Por quê? Porque não se admite dentro de uma iniciação senão a unidade. Então, quando uma pessoa vê as coisas como separadas, ela sai da iniciação. Ela não tem como progredir. Isso é comparado com uma escada. Né? Para você andar numa escada, e os astros representam essa escada, você tem que chegar até em cima. Né? Você tem que subir a escada até chegar ao ponto da origem das coisas. Né? Ponto da origem das coisas, a gente chamava harmonia musical. Era a voz, né, interior.
né? Então, quando uma pessoa começava a evoluir espiritualmente, a gente dizia que Deus conversava com ela. Mas que Deus tinha o tom perfeito, o som perfeito, a vibração perfeita. E esse som perfeito, essa vibração perfeita, fazia que a pessoa entendia que os astros, a matemática, a geometria sagrada, a filosofia, a mitologia e o rito, tudo ao mesmo tempo, e outras coisas mais, formavam o mesmo espírito, né? Vinham do mesmo Criador. Então, a gente chama de unidade o processo completo, os degraus completos. Mas quem vai te levar a isso é a música. Cada um no seu ritmo, né? Mas entendendo que estão orquestrados no mesmo sentido. No caso das cordas iniciáticas, é da beleza, do amor, da paz, da harmonia e etc. Então, a iniciação, ela não admite separação de conhecimentos. Então, isso já gera na pessoa um estranhamento, né? Porque como eu vou estudar conhecimentos tão diferentes, que tem a ver a música com a matemática? Tem a ver a matemática com os astros, né? Isso é completamente louco para nós. É caótico, a gente aprendeu tudo separado. Então, enquanto que a pessoa não estivesse preparada, assim como a música, uma nota precisa de outra, para você compor uma canção, né? É como se ela tivesse ainda não compreendendo a verdade de uma iniciação, né? Correto. Perfeito, mestre. Mestre Celso, queria fazer uma pergunta para você agora. No passado, os mestres residiam dentro dos templos sagrados? É isso mesmo? Está correto? Eles moravam dentro dos templos, ficavam anos e anos estudando aí? Não. Correto. Existe um conceito que é que loja vem da palavra também acampamento. Certo. Só que loja, para os antigos, né, era um lugar de troca. Então, a loja, nesse lugar de troca, era a troca de conhecimento. Era a troca de vivência espiritual, onde as pessoas se alojavam, o quê? Onde elas descansavam. Onde elas podiam passar a noite. Um acampamento é um lugar que você para repor as suas energias. Correto. E depois continua a sua peregrinação. Acredito que ficou muito bem explicada a explanação que o Celso fez sobre esse assunto, né? O sagrado ao longo do caminho da história. Então, para as palavras finais, eu passo para o Celso. Celso, é com você. Eu acredito que a gente está vivendo uma época que a gente está aqui para esclarecer, né? Eu acho que não é toda pessoa que participou dos ensinamentos sagrados procura uma oportunidade de levar seu conhecimento que seja para o número de pessoas, né, que realmente percebam a necessidade que a gente tem de evoluir e melhorar. Realmente, a gente está começando esse canal, né, e a introdução desse canal é exatamente essa. A gente vai falar de vários ensinamentos espirituais, né? A gente pretende, através desse canal, ter esse sentimento que é tão importante de reavivar, né, essa parte sagrada, através da tradição, através dos ensinamentos, a gente conseguir, né, realmente levar o melhor, né, levar o que tem de mais, podemos dizer assim, nessa época que a gente está vivendo, né, mais necessário para a nossa evolução, mais necessário para o nosso crescimento pessoal, e esse é o grande desafio que está lançado. Então, agradeço a todos. Quem gostou, por favor, né, vai lá, coloca o seu like, né, e espere que terão novos conteúdos. Gratidão.
Grato a todos. Até o próximo vídeo.